Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, né? Vamos lá, começar nossa aula. A gente falou da outra aula de Revolução Verde, biotecnologia, mas o espaço agrário ele é atribuído em formas e em funções, certo? E a gente sabe que ele acontece de forma diferenciada no globo por conta de um processo histórico chamado colonização, né? De povoamento ou de exploração. E aí, vamos ver isso aí, né? As formas de produção agrícola, ela é comercial, ou agrobusiness, ou moderna, subsistência e familiar. Gente, olha, na comercial é o que está agregado hoje, né? Na contemporaneidade. E por que ela é comercial em determinados lugares, sobretudo em países desenvolvidos? Porque o seu processo de colonização foi totalmente diferenciado. E aí, as atividades agropecuárias, hoje, são caracterizadas sobretudo porque permitiu que assim houvesse uma mão de obra especializada, capitalização na produção, alguns produtos que têm o seu valor agregado e eles são alinhados às bolsas de valores, é o que a gente chama de commodities, né? A subsistência familiar é aquela mais rudimentar, né? É aquela que você só comercializa o excedente. E é geralmente em grandes ou em pequenas propriedades, né? Vamos ver isso mais de perto, isso aqui, né? Gente, o agronegócio, né? Tá alinhado à Revolução Verde, a gente já viu na aula passada que a Revolução Verde ele está no período, começa no período da pós-guerra fria não, desculpa, pós-guerra, né? Justamente caracterizado para alinhar um problema chamado fome, certo? E aí a gente já viu que não resolveu o problema da fome, porque esse agronegócio ele está caracterizado, sobretudo, para a demanda do mercado externo. É vender, produzir para vender, né? E isso, consequentemente, gera lucratividade. Os commodities, como eu falei, que tem um valor agregado, e geralmente sai para as bolsas de valores. A biotecnologia, que é justamente a pesquisa, os grandes centros de pesquisas, que são atribuídos para a modernização, a modificação das sementes, né? Justamente para que você possa diminuir as perdas e ter ganhos ao final dessa produção. Capitalização, porque pode ter investimento público ou privado, né? Aqui no Brasil, o agronegócio é o que mantém o setor, a economia, né? De alguma maneira. Por quê? Porque este celeiro aí está justamente na região central do Brasil, né? É o que a gente chama de Brasil Central como um todo. Se você observar o mapa, é neste pedaço do território brasileiro que nós vamos ter aí essas atividades bem intensas, né? E aí você vê uma modificação no espaço, uma ressignificação do território. E aí você tem também o que a gente costuma entender que há uma modificação no lugar, né? E isso a gente consegue compreender com uma mudança, né? Uma mudança total no comportamento, né? E aí você vai vendo que ele é conduzido por grandes técnicas, né? Agrícolas, um preparo, um pacote tecnológico, justamente para que se compreenda a necessidade dessa mudança de perfil, né? Essa é o que a gente consegue perceber enquanto mudança, né, e organização neste setor do agronegócio. Outra coisa aqui também, que as formas produtivas elas podem ser intensivas ou extensivas. E do que a gente está falando? Intensiva, lucro, está alinhada à Revolução Verde, policultura, Europa e Estados Unidos. Se vocês observarem, isso é uma técnica de países desenvolvidos por conta do processo de colonização. Está bem atrelada a isso, policultura. Se vocês observarem os primeiros passos
da construção do espaço norte-americano, essa chegada dos ingleses, vocês vão perceber que a forma como se produzia, a forma como se conduzia todo o mercado não era a forma que é conduzida nos países subdesenvolvidos. Produtos apenas em pedaços, em algumas pequenas ou médias propriedades, uma única cultura, né? Por isso que lá existem os cinturões belts, que é justamente cada território produz um determinado alimento, né? Então, geralmente, isso acontece dentro do que a gente sabe enquanto países desenvolvidos. Já nos países subdesenvolvidos, a gente tem um conceito de extensivo, menores produções, porque você tem aí a questão da monocultura e aí a questão do plantation, que é justamente quando você tem a produção em larga escala para as demandas externas, né? Explora a terra, você tem maiores problemas no que diz respeito aos solos, lençóis freáticos, maior contaminação, tá? E a maioria dos animais eles são criados soltos, o que é diferente no intensivo, que eles são confinados para um certo período eles terem o abate. A itinerante, né? Professora, o que seria essa agricultura itinerante, né? Ela está agregada a baixa rentabilidade e produtividade. Sempre coloca isso daqui é um conceito tradicional, ou seja, mão de obra familiar, porque tem baixa tecnologia, usa de recursos diferenciados, que são as queimadas, né? Então, é justamente essa ideia que se tem aqui na agricultura itinerante. Essa primeira imagem aqui que eu estou clicando para vocês é a agricultura de terraceamento. Gente, o que quer dizer isso? Terraceamento, vocês precisam entender que é o quê? É geralmente aplicável em áreas que você tem um relevo um tanto quanto acidentado, certo? Se a gente observar na América Andina, né, no sul e sudeste asiático, todos esses ambientes vai ter essa técnica de terraceamento. Quais são as características dessa técnica, gente? Mão de obra, muita mão de obra, né? Por quê? Porque esses terrenos eles impedem mecanização. Observe que ele está como se fosse em degraus, né? E aí você tem áreas que o clima é muito úmido, consequentemente. E você tem um outro problema, que aí o que acontece? A lixiviação. O que é essa lixiviação, gente? Você vai ter um problema no aumento da capacidade de absorção hídrica, né? Ou seja, o escoamento da água, né, vai ser mais rápido. Por quê? Por conta da região de declive, tá? Por conta desse relevo todo ele acidentado. Mas o que é essa agricultura de jardinagem, minha gente? Olha, aqui são feitas em planícies inundáveis, certo? Mão de obra toda ela manual, ou seja, uma técnica rudimentar, certo? Onde é que acontece? Sudeste asiático, tá? Se vocês observarem esse tipo de chapeuzinho aí, Laos, Camboja, no Vietnã, é que você vai perceber que existe essa característica muito básica, né? E aí, a maioria aí é conceito de risicultura, tá? Olha, outra coisa, geralmente em propriedades maiores você tem o quê? Uma maior produtividade, seleção de sementes, certo? Só que esses países eles não têm essa capacidade, porque não existe esse investimento que é feito nos grandes países, né? Investimento total na agricultura. Então eles têm um baixo rendimento em cada hectare, tá? Porque em contrapartida falta esse investimento, esse teor maior, né? Essa visão. Os cinturões verdes, que foi o que eu falei justamente lá, quando a gente conversou sobre o território americano, né? Eles são divididos em cinturões, ou seja, essas áreas geralmente elas estão próximas às áreas urbanas, né? O que vai fazer com que o solo urbano seja valorizado e a sua distribuição seja dentro de uma demanda interna. E o retorno é alto, gente, é bem interessante essa dinâmica. Porque, para além disso,
as famílias que estão dentro desses cinturões agrícolas, eles vão investir esse excedente aí em maquinário, em novas técnicas, o que vai evitar um fator que acontece aqui no nosso país, que é o êxodo rural, né? Esses cinturões verdes, eles estão praticamente aí deixando com que as famílias elas estejam mais fixas no seu lugar de afeição, né? Não precisando ressignificar o território, nem fazer as mudanças no espaço geográfico, que é feito no conceito de monocultura, nas práticas de plantation, tá? Olha lá, visa abastecimento dos centros urbanos com hortifruti granjeiro e leite, técnicas de agricultura intensiva. Professora, a gente poderia pensar esses cinturões verdes aqui no Brasil de alguma maneira? Pode, tem regiões de São Paulo que é assim, né? Que agrega isso daí, que dá essa visão de abastecimento nos grandes centros urbanos. E por fim, gente, ó, eu vou deixar uma pergunta para vocês. A reconfiguração espacial, a ré ou configuração espacial, corrobora com a dinâmica capitalista e agrária? A partir dessa situação, problema, organize em tópicos argumentos coerentes, críticos referentes à segurança alimentar, técnicas agrícolas e território. Vocês vão fazer a leitura da página 29 a 31 para organizar esses tópicos. Professora, quantos tópicos eu posso fazer? Olha, entre 5 e 10 para a gente poder debater. Gente, vocês querem usar outros meios para poder fazer isso? Use, não tem problema, use, né? Porque a ideia aqui é que vocês têm. Aqui é uma situação problema, a gente precisa resolver, né? Como é que se configura esse espaço hoje dentro da dinâmica capitalista e agrária? Como é que esses setores estão alinhados, ok? Então, fica aí para vocês organizarem essa pergunta a partir dessas leituras e fiquem com Deus, viu? Desejo aí que tudo passe e todo mundo fique bem. Beijo, tchau, tchau.